E salve o tricolor paulista, Riga aqui para fazer esse pré-jogo de São Paulo e Santos. Ouso a dizer que seja o jogo mais importante do São Paulo na temporada até agora, tá? Eh, Vamos destrinchar um pouco desse jogo, contar um pouco do confronto, do histórico, contar o que eu espero, como é que o Santos vem, como é que o São Paulo vem. A gente vai destrinchar esse confronto de cabo a rabo. Uma curiosidade aleatória para vocês, fui gravar esse vídeo e eu esqueci de ligar o microfone. Eu gravei 20 minutos de vídeo com o microfone desligado. Estamos aqui de novo, vambora. Agora é certeza que o vídeo vai sair de madrugada. Eu tinha falado que o jogo era amanhã, né? Mas na verdade vai sair de madrugada o vídeo. Então, jogo sábado, tá? Sábado. Você vai ver esse vídeo com certeza ou na madrugada de sexta para sábado ou já no sábado. Então, jogo sábado contra o Santos às 20h30, né? Vulgo 8h30 da noite, no Morumbi. Então, jogo em casa, jogo importante. O São Paulo já vendeu mais de 30 mil ingressos, divulgou isso. Então, provavelmente o Morumbi vai estar mais cheio, vai ser o maior público do ano, o que é muito importante. Obviamente a torcida se anima, né, com o fato da gente ter ganhado do Flamengo, o time tá se dedicando, o time ter melhorado. Também tem o fato do jogo ser um horário bem melhor, né? O São Paulo jogou, pô, 2 partidas em casa às 9h30 da noite numa quarta-feira. É péssimo, tá ligado? Péssimo, péssimo, péssimo esse horário. Então, é ruim porque você sai, você precisa correr até o metrô pra conseguir pegar o metrô, às vezes você precisa sair antes de acabar o jogo. Enfim, não é legal esse horário. Então, por isso também que a torcida do São Paulo ainda não tinha lotado o Morumbi. Vai lotar agora, muito lotar não, né? Mas vai passar de 40 mil pessoas com toda certeza. O estádio vai estar relativamente cheio e vamos colocar uma pressão nos caras aí. Inclusive eu, né? Eu vou estar lá. Vou estar lá, viajo de manhã cedinho. Meu ônibus é às 7 da manhã para chegar lá em São Paulo umas 11 e pouquinho. E aí eu vou para esse jogo, né? Porque já queria ir, na verdade, eu queria ir para algum clássico esse ano, mas como a gente enfrentou contra Corinthians e Palmeiras fora, eu queria ir para algum clássico esse ano, então já vamos primeira partida do ano aí pro jogo contra o Santos. E aí eu vou fazer live, inclusive, no TikTok. Aí não vai dar pra abrir em multiplataformas, porque eu não vou estar com o computador, né? Vou estar só com o celular. E aí eu vou abrir essa live lá no TikTok pra trocar uma ideia com vocês no pré-jogo. E por que que ainda assim deu certo daí nesse jogo, né? Eu consegui resgatar o camarote dos ídolos do São Paulo. Como é que funciona esse camarote dos ídolos, só pra vocês terem uma noção? Você pode pagar pra ir nesse camarote, né? Só que esse camarote é open bar, open food, é uma zona do Morumbi que é coberta, tem TV que mostra o replay. É tipo, mano, é elite, elite. Eu fui já uma vez, mas porque e eu vou de novo, mas porque justamente eu consegui resgatar esse camarote dos ídolos por conta do sócio torcedor. O sócio torcedor ele tem como resgatar algumas experiências, né? Então eu mesmo já resgatei o Match Day, que você consegue ver como é que é uma partida no Morumbi antes da partida. Você passa na frente dos vestiários, passa no túnel, vê o campo, vê a galera calibrando o VAR. Você consegue ir ali na beira do campo, tirar fotos. Você conhece bastante coisa ali dentro do Morumbi, vê a sala de imprensa e por aí vai. Então, o Match Day é bem bacana, tem outras experiências bem legais de sócio torcedor. Uma delas que eu ainda não consegui fazer é a da zona mista, em algum momento eu vou conseguir resgatar. E aí você consegue ver os jogadores passando e conversar com os jogadores, tirar foto, etc. Em algum momento eu vou conseguir resgatar essa também. Mas uma das experiências que você pode resgatar é justamente o camarote dos ídolos, que basicamente é esse lugar que é open bar, open food, é bem top lá dentro. Que normalmente vende, né? No Campeonato Paulista, normalmente o ingresso do Camarote dos Ídolos é na casa de uns R$ 400. No Brasileiro é uns 500. Se for falar de Libertadores, etc., já sobe para 800. Então é uma grana violenta, mas que eu consegui resgatar, então vou de graça até busão errado. Imagina um camarote, open bar e open food, né? Então vou nesse jogo. Honestamente, assistir o jogo especificamente, durante as 2 horinhas de jogo ali do camarote, eu preferia estar na arquibancada. Mas tudo bem. O camarote abre 4 horas antes e, pô, tem comida e bebida à vontade. Bebida alcoólica para 2 horas antes do jogo, mas tem banda de pagode lá também, pré e pós-jogo, então é bem, bem bacana, dá pra se divertir legal. E eu vou abrir live lá do camarote pra mostrar pra vocês como é que funciona, como é que é todo o processo. Enfim, vou abrir live lá, muito provavelmente, lá pra casa de umas 6h30, 7 horas, eu abro live pra dar uma resenhada, conversar sobre o jogo, e aí depois fico focado no jogo e pós-jogo eu posto no TikTok, Instagram e YouTube também, diretamente do estádio dessa vez. Beleza? Árbitro dessa partida é o João Vitor Gobi. Eu sempre falo que árbitro bom é árbitro que não compromete, então espero não lembrar do nome desse árbitro, porque normalmente quando você lembra muito dos nomes dos árbitros, ou é porque esse árbitro apita muitos jogos importantes, como você vai falar, será o Klaus, o Daronco, você fala, esses caras eu conheço porque eles apitam um jogo importante.
Mas tem outros árbitros que você se lembra do nome dele porque ele faz cagada. Ramon Abate-Abel, você vai lembrar exatamente do que eu tô falando. Então espero que eu siga sem lembrar o nome desse cara. Transmissão desse jogo pela Record, Cazé TV, TNT e HBO. Por onde você quiser assistir, basicamente, vai transmitir. Então acaba sendo bem tranquilo para ver esse jogo, inclusive de graça no YouTube, na Cazé TV. E também na Record, na TV aberta. Novamente, árbitro bom, árbitro que não compromete. Vou estar no estádio, vou trazer tudo lá pra vocês, vou gravar vídeos. Então me acompanhem aí, principalmente no TikTok e no Instagram, onde é mais fácil de publicar e postar as coisas. Vou gravar bastante coisa diretamente de lá. Fechou? Falando sobre o que eu espero desse confronto, né? De novo, pra mim é o jogo talvez mais importante da temporada do São Paulo. Por que eu falo isso? Esse jogo, se a gente ganha, a gente fica com uma mãozinha na classificação no Campeonato Paulista. Por que eu falo isso? Porque a gente falta 3 jogos para acabar o Campeonato Paulista, ninguém disparou ali no meio de tabela, pegar no mínimo uma 8ª colocação é bem tranquilo, e eu acho que se o São Paulo fizer esses 9 pontos nesses 3 jogos, é certeza que o São Paulo passa para a próxima fase e vai jogar as quartas do Paulista, que é muito importante, inclusive, para a gente conquistar a vaga na Copa do Brasil. Não que eu acho que o São Paulo vai cair, eu acho que o São Paulo vai pegar Primavera e Ponte Preta e vai ganhar alguns desses jogos, e provavelmente os 2 rebaixados vão ser rebaixados ali com no máximo 6 pontos. Então, acho que o São Paulo faz mais 6 pontos no campeonato. Não tô me preocupando honestamente com rebaixamento. Porém, é um jogo que é um clássico e que te coloca numa certa crise, numa certa pressão. Então, eu acho que é o jogo mais importante, porque se o São Paulo ganha, o São Paulo tem muita chance de se classificar. Então, esse jogo precisa ser encarado com muita seriedade. E, de novo, né, a gente se enfrenta o Santos no sábado e enfrenta o Santos de novo na quarta. Então, são 2 confrontos contra o Santos quase que em sequência. E quem ganha também vai com bastante moral para o próximo confronto, né? Falando do campeonato em si, o Santos, inclusive, tem 6 pontos, tem a mesma uma vitória do São Paulo. Então o Santos ganhou uma e empatou outras 3, por isso que tá com 6 pontos, e tá na 11ª colocação. Enquanto que o São Paulo tá com 4 pontos, ganhou uma e empatou uma só, e tá na 15ª colocação, tá na 14ª colocação, perdão, só na uma à frente da zona de rebaixamento. Então, é algo pra, obviamente, tem que ficar de olho, só que se o São Paulo ganha, o São Paulo simplesmente ultrapassa o Santos. Então também é um jogo de extrema importância, porque é um confronto direto na parte de baixo da tabela, pra ver quem consegue se classificar. Quem perder esse jogo, com certeza, pode se complicar. A vitória do São Paulo, como vocês sabem, foi contra o São Bernardo, né? A gente ganhou de 1-0 contra o São Bernardo no Morumbi. E a vitória contra o Santos, por incrível que pareça, foi contra o Novo Horizontino, que é líder do campeonato e só perdeu no campeonato contra o Santos. Ganhou de todo o resto. Mas foi na primeira rodada, né? Então, o Santos, falando agora, né, um pouco do Santos, como é que a gente espera, como é que vem o Santos basicamente ganhou só na primeira rodada do Campeonato Paulista, desde então, contando o Campeonato Brasileiro, tá 5 jogos sem ganhar, já são 5 jogos que o Santos não consegue achar vitórias. Dentro desses 5 jogos, o último jogo foi contra a Chapecoense, fora de casa, que o Santos tomou uma taca, tomou um sonoro 4-2 da Chapecoense, num jogo que o Chapecoense sai ganhando, o Santos vira, e depois a Chapecoense faz os 4-2. Então, o Santos vem com uma moral mais baixa, enquanto o São Paulo, obviamente, vem com uma moral bem mais alta, né? Depois eu falo um pouco mais do São Paulo. Mas o que tem que ficar de olho, né, nesse São Paulo e Santos, é que o Alexis Duarte, o zagueiro do Santos, ele simplesmente fez uma partida patética contra a Chapecoense. Se assistir só os melhores momentos, você vai ver, você nem sabe quem é esse cara de rosto com certeza, porque eu tive que pesquisar quem era esse cara, né? Mas você vê que um zagueiro falha em 3 gols da Chapecoense. É bizarra a partida que ele teve. Então ele é horroroso. E os bancos dele, basicamente, né? O Santos não foi com um time extremamente completo. Até estranhei isso, né? Você não vai com um time completo contra a Chapecoense, sendo que seu time, que no caso é o Santos, provavelmente vai brigar na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Sei lá, achei estranho. Beleza, com o Neymar o time melhora muito, né? Aliás, Neymar não joga. Não foi nem relacionado, então não vai pro jogo. Mas eu achei estranho o Santos ir com os reservas não, né? Com um time mais misto contra a Chapecoense. Pra mim não fez muito sentido isso, não. Mas o Alex Duarte provavelmente vai voltar pro banco. E eles têm o Adonis Frias, que pode ser titular na zaga, que é horrível, horrendo. E também tem o Zé Ivaldo, que ficou conhecido um tempo como Zé Delivery, por entregar muito, né? Então a zaga do Santos, pra mim, é um ponto que a gente mais precisa explorar. Todos os zagueiros do Santos não são bons. Na lateral direita, o titular dos caras é o Igor Vinícius, que a gente conhece muito bem, que não marca ninguém. Então a gente precisa explorar a lateral de campo, precisa explorar, o Caleri precisa explorar e jogar bem entre esses zagueiros, porque os zagueiros do Santos são ruins. O pior setor em campo do Santos, com certeza,
é a defesa, né? E, além disso, seguindo falando do Santos, o Santos ele sofreu 8 gols em 6 jogos. Não parece que a zaga é tão ruim assim se eu sofreu 8 gols em 6 jogos. Mas você pensar que desses 6, 5 foram de Campeonato Paulista, então no campeonato, 5 jogos de Campeonato Paulista, né? Desses pontos. Tudo bem que desses 5 de Campeonato Paulista, o Santos levou 4 gols. Mas ainda assim, é uma zaga que não inspira confiança. Então, talvez a ruindade da zaga do Santos não ser presente em número, muito porque o meio-campo talvez mascare, né? O meio-campo do Santos tem, basicamente, o meio-campo titular é João Schmidt, Zé Rafael e o Menino, né? O Gabriel Menino. Eu acho os 3 bons de bola. Acho que o João Schmidt tá fazendo uma péssima temporada, mas eu gostava dele lá na época do São Paulo. Eu acho que ele sai muito bem, tem qualidade com a bola no pé, mas não é marcador. O Zé Rafael, ele teve uma excelente fase no Bahia, excelentíssima fase no Bahia. Foi pro Palmeiras, jogou bem também, agora tá no Santos. Tá um pouco na carreira em declínio, né? Mas ainda é um bom jogador. E o Gabriel Menino, eu acho que ele estragou um pouco da carreira dele porque ele quis, né? Por decisões dele mesmo. Ele podia ser um baita jogador, mas por decisões fora de campo, extra-campo, acho que ele caiu um pouco de produção, apesar de ter feito um golaço contra a Chapecoense. Mas é um bom meio-campo, pelo menos em nomes, em qualidade, é um bom meio-campo. Porém, né, nesse meio-campo não tem nenhum meio-campo marcador. Aquele meio-campo que você fala, nossa, esse meio-campo, ele morde e tá aqui, pega ali, vai. Assim como o meio-campo do São Paulo, que não tem um marcador exímio. Então eu acho que esse confronto, nosso meio-campo, pô, com o Danielzinho e o Marcos Antônio, tem muito mais qualidade que o meio-campo dos caras. Então eu acho que esse meio-campo faz sentido, sabe, esse confronto. Não é um meio-campo tão físico, alto, forte, nem nada no sentido. Então eu acho que o São Paulo pode se dar melhor nessa batalha do meio-campo aí. E no ataque tem que ter olho no Gabigol. O Barreal também vem fazendo um bom campeonato, mas tem que ficar de olho no Gabigol, que a gente já sofreu um pouco aí na mão do Gabigol, tá? Falando agora de confronto, falei do Santos, o que a gente tem que esperar, o que a gente pode explorar, acho que essa zaga é o ponto fraco, mas vamos falar do histórico de confrontos. Nos últimos 10 confrontos entre Santos e São Paulo, tem um certo equilíbrio, né? O São Paulo ganhou 5 dessas partidas, o Santos ganhou 4 e teve apenas um empate. Então, normalmente é um confronto que sai com vencedores, né? É um confronto que é difícil, tem empates. É bem verdade que dos últimos 5, o Santos ganhou 3, então nos últimos 5 teve aí uma certa vantagem do Santos. É bem dito também, né, que o último confronto entre Santos e São Paulo foi aquele confronto que São Paulo foi com as reservas, né, porque estava pensando em Libertadores, etc. Mas, de qualquer forma, o grande ponto aí é que dos últimos 5, o Santos ganhou 3. Então, nesse sentido do confronto, ainda mais o confronto sendo no Morumbi eles não ganham desde o Paulista de 2024. E no Paulista de 2024, nosso técnico era o Carpini. E aí o Carpini, a gente perde 1-0, né, pro Santos no Morumbi, um pênalti extremamente juvenil e imbecil do Wellington. Que ele dá um carrinho dentro da área que não faz sentido nenhum. O São Paulo até jogou melhor naquele jogo, relativamente melhor, né? Não amassou, mas jogou relativamente melhor. Mas o São Paulo acabou perdendo de 1-0. Mas faz 2 anos aí que o Santos não ganha do São Paulo no Morumbi. Então a gente se enfrenta nesse sábado e se enfrenta na quarta, né? Porque tem 2 jogos contra o Santos seguidos. São Paulo pegou o Flamengo, agora pega Santos e Santos. Um pelo Campeonato Paulista e outro pelo Campeonato Brasileiro. Então é um jogo importante pra gente ficar de olho e eu acho que principalmente o que a gente tem que explorar é a zaga. E falando do São Paulo especificamente, que aí eu acho que é importante citar sobre a fase do São Paulo, o que tá acontecendo. Do Santos eu falei que o Neymar não volta, né? Isso é relevante. Neymar não volta, Neymar não joga contra o Santos. Bom desfalque pra gente, né? Mas falando do São Paulo especificamente, o São Paulo, ele vinha de 2 jogos muito ruins, né? 2 jogos aí contra Portuguesa e contra Palmeiras, que a gente acabou levando 3 gols em cada um dos jogos, a zaga vinha jogando muito mal, mas a gente faz uma boa partida contra o Flamengo e ganha de virada contra o Flamengo, que eu acho que todo São Paulo ficou feliz pra cacete com essa vitória, e eu acho que dá uma moral gigante pro elenco ganhar do Flamengo, que provavelmente é o melhor elenco da América do Sul. Então, nesse sentido, eu acho que o São Paulo vem com mais moral. O Santos perdeu de 4-2 para a Chapecoense, enquanto o São Paulo ganhou de 2-1 do Flamengo. Mas eu acho fortemente que o São Paulo, nesse sentido, por ter feito 2 jogos ruins, jogando num 4-4-2, num 4-3-3, a depender ali do jogo, eu tendo a achar que o Crespo vai manter essa linha de 3 zagueiros, porque a gente corrigiu a zaga.
São Paulo não sofreu contra o Flamengo, conseguiu marcar bem, conseguiu ter um bom jogo. Eu fico com um pouco de receio na parte ofensiva, mas eu tendo a achar que o Crespo vai manter esses 3 zagueiros, porque a gente veio de 2 jogos jogando com uma linha de 4 atrás, e os 2 jogos a gente tomou 3 gols. Então eu acho que o Crespo talvez mantenha esses 3 zagueiros, vamos ver como é que o time se comporta, a gente já fala um pouco mais de escalação. Mas fato é que, independentemente da escalação, o Morumbi vai estar cheio. O Morumbi cheio, cara, a gente tem a obrigação de ganhar para tentar se classificar. O Campeonato Paulista, ninguém disparou no Campeonato Paulista. A maioria dos times que estão ali na frente estão com 8 pontos. São Paulo ganhando já vai para 7, então já fica ali no bolo. E depois tem Primavera em casa e Ponte Preta fora. Talvez a Ponte Preta a gente em frente já vai estar rebaixada, então vai ser um adversário fragilizado. Então eu acho que, assim, o São Paulo tem obrigação de ganhar esse jogo. A gente precisa, independentemente do que fizer, do que aconteça, a gente precisa ganhar esse jogo para, de fato, acreditar ali que a gente vai se classificar no Campeonato Paulista. Então esse é um jogo importantíssimo novamente. Por isso que eu reitero que talvez seja o jogo mais importante da temporada até aqui. Até mais importante do que o jogo contra o Flamengo, tá? Talvez não no sentido de, depois que a gente viu o resultado, né, que o São Paulo ganhou e foi um jogo importantíssimo ganhar do Flamengo, para dar moral e etc. Mas olhando antes o jogo do Flamengo, olhando antes o jogo do Santos, se a gente perdesse pro Flamengo era o resultado esperado. Se a gente perde pro Santos, pode complicar muita coisa nesse Campeonato Paulista. Eu não acho que o São Paulo vai brigar para não cair, mesmo que Deus me livre, tá? Batendo na madeira aqui, mas mesmo que o São Paulo não perca, mesmo que o São Paulo perca pro Santos, eu acho que o São Paulo não vai brigar para não cair porque tem 2 confrontos fáceis depois, mas eu acho que dificulta a questão da classificação. Então, igual eu comentei, eu acho que de escalação, o Crespo talvez até mantenha 100% da escalação que foi contra o Flamengo, que foi Rafael no gol, Arboleda centralizado entre os zagueiros, né? Alan Franco pela direita e o Sabino pela esquerda. Os nossos alas foi Mike e Enzo. O nosso trio ali de meio campo foi Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio. E nosso ataque foi Luciano e Caleri. Talvez o Crespo mantenha a escalação de cabo a rabo. Não dá para saber. Quais são as possíveis mudanças que o Crespo pode fazer? Pode mudar de novo a formação para um 4-4-2 ou até mesmo um 4-3-3. Então pode ser que ele saque um zagueiro para colocar só o Lucas, e aí o Lucas faz esse meio, a gente joga com o Losango no meio, né? Com o Danielzinho um pouco mais para trás, Bobadilha e Marcos Antônio como meias ali quase, e o Lucas um pouco mais centralizado e avançado. Pode ser que ele faça isso. Pode ser que ele mude para um 4-3-3 daí, e aí nessa ideia de 4-3-3, ele sacaria um zagueiro, colocaria ali provavelmente Ferreirinha, Luca, e aí precisaria ver quem iria fazer esse meia, se é o Lucas de fato, o Caleri, se é o Marcos Antônio, o Luciano ali poderia fazer o ataque, então poderia abrir 2 pontas também, jogar num 4-3-3, ou pode, que talvez eu acho que isso seja o mais provável, mas ainda acho que não vai acontecer, tá? Tirar o Bobadilha do time titular, manter os 3 zagueiros, tirar o Bobadilha do time titular para colocar o Lucas. Que aí você coloca um pouquinho mais de ofensividade e alguém jogando pelo meio. E eu acho que vai ser muito importante ter alguém de velocidade. Alguém, não precisa ser todo mundo, mas alguém de velocidade para atacar essas linhas do Santos, que novamente, para mim a zaga do Santos é a grande fragilidade do time. A gente precisa atacar essas linhas, ter um pouco mais de drible, ter um pouco mais de coragem para atacar esses caras. Então, eu acho que pode ser importante tirar o Bobadilha. Honestamente, é o que eu faria, tá? Manteria ele de 3 zagueiros, porque funcionou muito na parte defensiva. Deixaria o meio campo com o Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas um pouco mais pra frente, jogando mais perto de Luciano e Caleri. Então eu tentaria fazer isso. Vamos ver se é isso que o Crespo efetivamente vai fazer, ou se ele vai de Bobadilha, se ele vai mudar a formação tática. Não dá para saber novamente, são muitas coisas que podem acontecer, eu não sei o que passa na cabeça. Enfim, novamente, igual eu comentei, eu acho que a formação de 3 zagueiros permite mais variação tática dentro do jogo. O que eu quero dizer com isso, né? Se você começar o jogo com 3 zagueiros e, mano, tá dando merda, a gente não tá conseguindo criar, não tá, tipo, daquele 0-0 mastigado, ou até mesmo a gente leva um gol, não tá bacana, você saca um zagueiro, você pode mudar a formação simplesmente. Vamos supor que você começou ali com a formação de 3 zagueiros, um meio campo de Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas. Se você saca um zagueiro, você pode colocar ou Bobadilha para mudar para um 4-4-2 a formação, para ele dar mais sustentação para o meio campo, caso o problema do São Paulo venha sendo no meio campo. Ou você pode tirar um zagueiro e colocar o Ferreirinha, que aí você coloca o Ferreirinha de um lado, abre o Lucas do outro, coloca o Luciano centralizado ali como um meia, quase segundo atacante, e o Caleri na frente. Você pode tirar um zagueiro e já aproveitar para tirar mais alguém ali também, colocar o Pedro Ferreira centralizado, enfim, tem muita coisa que dá para fazer com 3 zagueiros. Agora, se você estiver jogando mal num 4-4-2 ou num 4-3-3,
dificilmente você vai colocar mais um zagueiro para melhorar o time. Então, por isso que eu acho que a formação de 3 zagueiros, ela possibilita, né, você tirar uma peça e conseguir fazer uma grande mudança tática. E eu acho que pode ser importante, e novamente, a gente jogou muito bem contra o Flamengo com 3 zagueiros. Claro que o intuito do jogo acho que é bem diferente, né? O São Paulo entrou no intuito de contra-atacar, se defender melhor e se contra-atacar contra o Flamengo, e eu acho que a gente tem que atacar o Santos. Então, nesse quesito, eu acho que o São Paulo vai acabar indo de 3 zagueiros ainda assim, mas vamos ver o que o Crespo faz. Não tenho respostas. Acho que, de novo, é um jogo muito importante que o time vai levar bastante a sério, e se ganhar esse jogo, acho que o clima no Morumbi já muda muita coisa, já dá uma boa de uma respirada. Provavelmente, recebendo o dinheiro do Rodriguinho, já paga os caras, talvez já tenha pago o parte do elenco, vai quitando os salários. O Rafinha no vestiário, acho que ele pode ter um papel muito importante, fundamental. Então, assim, pô, vamos ganhar, cara. Vamos ganhar, tô confiante. Vou estar lá no Morumbi pra acompanhar tudo. Me sigam aí no TikTok, Instagram, que a maior parte dos conteúdos vai estar lá. E é isso. Tô confiante, tô confiante. Acho que a gente vai ganhar esse jogo do Santos e vai dar uma boa tranquilizada na temporada. Mas é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquele joinha, de dar aquela moral. Você deixando seu joinha aí, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, então me ajuda demais você deixar o seu joinha, deixar o seu comentário. Comenta aí o que você acha, quem você escalaria. E lembrando que quando eu bater 1000 inscritos aqui no YouTube, eu vou sortear a terceira camisa do São Paulo, aquela preta em homenagem ao Rogério Ceni. Vou sortear para um dos inscritos aqui. Então não esquece de se inscrever no canal, que vai ter essa camisa bem fera para um dos nossos inscritos aqui do canal. Beleza? Tamo junto, aquele abraço e vamos, São Paulo!